Provérbios 22, versículo 6. Talvez você conheça de cor. Se não conhece, memorize. Memorize. É diferente de decorar. Muita gente decora para fazer prova. E aí passou a prova e esquece. Mas quando você memoriza, ainda que seja com outras palavras, está gravado. Aí diz o seguinte: ensine a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Vou repetir: ensine a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. E pastor Aguiar aumenta mais um pedacinho nesse versículo, ele diz: e se desviar, volta, porque aprendeu. Se desviar do caminho, depois ela vai dizer: eu preciso voltar. Mas o segredo está em ensinar quando criança, desde cedo. Muita gente diz: eu vou deixar meu filho crescer, quando ele crescer ele vai decidir se vai seguir a minha religião. E aí ele vai crescer, sem aprender a sua religião, e vai ouvir a religião dos outros, e vai chegar numa fase que o professor da faculdade é mais importante, e vai seguir o que a faculdade vai ensinar. Mas a Bíblia ensina que você tem que ensinar desde cedo. Em junho, a pastora Lúcia e eu estivemos no encontro de pastores. Foi um tempo abençoado, ligado ao ministério Família Debaixo da Graça, do pastor Josué Gonçalves. A Jaqueline foi primeiro com o Luiz no encontro lá para casais, e aí voltaram empolgados e nos falaram desse encontro que ia ter lá para os pastores, e fizemos a nossa inscrição, fomos para lá. O ministério ligado ao pastor Josué Gonçalves, que fala sobre família já há muito tempo. É a Rede PDP, Rede Pastor Discipulando Pastor. E o tempo foi muito bom. E uma das palavras que ouvimos lá, foram várias, e uma delas foi do filho do pastor Josué Gonçalves, o Douglas Gonçalves, que talvez você já tenha escutado algum podcast dele, do grupo Jesus Cop. Procura na internet, Jesus Cop. São podcasts especiais, abençoados. Ele cuidou de uma das palestras. E ele deu um resumo de um livro chamado Formadores de Heróis. Formadores de heróis. Muita gente quer ser o herói. É aquela tendência de, como um pastor disse uma vez para a pastora Lúcia, e ela compartilhou comigo, um pastor disse: porque nós precisamos deixar o nosso nome na história. E aí a pastora pensou, e realmente nós não precisamos deixar o nosso nome da história como heróis. O mais importante, como o João Batista disse, convém que Cristo cresça e que eu diminua. Se eu nem aparecer no nome na história, está ótimo, mas Jesus aparecendo, está bom. E o Douglas Gonçalves compartilhou o livro, e aí depois eu consegui o livro, estou lendo ele, tem me abençoado bastante. Mas uma das coisas que eles falam é especialmente sobre o modelo de Jesus. Jesus, ele chama os seus discípulos, seus apóstolos, ele caminha com eles por um tempo, e a preocupação de Jesus não era ser o herói dos apóstolos, mas formar neles homens que seriam úteis, que continuariam a obra. E ele ainda diz: vocês vão fazer coisas maiores. Ou seja, eu estou treinando vocês porque eu quero que vocês construam coisas maiores. Paulo, lá em 2 Timóteo, fala algo parecido também. Ele diz para instruir homens
para que eles instruam outros. Ele tinha que passar a palavra, eu não marquei a passagem aqui, mas ele deveria ensinar alguns homens para que esses homens ensinassem a outros. A minha preocupação como pastor é que vocês possam continuar depois que eu partir. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar, não vou ficar para semente. Mas se eu partir antes, que a igreja continue. Eu me lembro em Recife, quando saí de lá, uma moça disse, nunca mais vou vir na igreja. E ela é assim, o povo te ama ou te odeia, e se ele te ama, ele ama, e tem aquela coisa assim, não, é porque eu vinha por causa do Senhor. Agora que o senhor está indo embora para São Paulo, nunca mais vou vir na igreja. Eu falei, não, você tem que continuar na igreja, porque você não está aqui por minha causa. Ainda bem que ela continuou. E dizem que pastor é assim, se o pastor morre, a igreja diz, e agora? Como que a gente vai sobreviver? Passa algumas horas, e agora quem será que vai ser o próximo? E aí já estão preocupados com o próximo. E aí vem o próximo e a igreja continua. Mas a nossa função é preparar pessoas, homens e mulheres, para que continuem depois da nossa partida. Hoje é Dia dos Pais. E eu não quero falar só para os pais, mas também para as mães e para os futuros pais e as futuras mães. Todos nós precisamos, eu quero pegar esse título do livro, Formadores de Heróis. Todos nós precisamos ter essa vontade, formar heróis. Formar heróis. Eu me lembro um dia que eu estava na escola com um amiguinho, e no colégio que nós estudávamos, havia uma saída de água da chuva, e para que ninguém entrasse pela saída de água, tinha umas barras grossas de ferro. E aí o meu amigo disse, meu pai entorta isso aqui. E eu, para não ficar atrás, falei, meu pai também. Mas eu estava pensando, acho que não. Mas era garotinho. E às vezes os filhos criam nos pais uma figura assim de meu herói. Meu herói. Ouvi de uma professora que saiu perguntando para os alunos qual a profissão do seu pai. Cada um foi falando, meu pai é isso, meu pai é aquilo, meu pai é aquilo outro. Até que o menino disse, meu pai é astronauta. E aí a professora pensou, imagina que tem um filho de astronauta aqui nessa escola, né? Depois foi descobrir que o pai era pedreiro e o filho não queria falar, meu pai é pedreiro. Então ele falou, meu pai é astronauta. Mas às vezes os pais, ou às vezes as mães, têm a preocupação de ser heróis. Quando na realidade nós precisamos ter o desejo grande de formar os nossos filhos como heróis, que eles sim vão fazer coisas maiores. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, e eles são como flechas na mão do guerreiro. E o que o guerreiro faz com a flecha? Ele atira as flechas, e as flechas vão mais longe que o próprio guerreiro. Os nossos filhos precisam ir mais longe do que nós. Os nossos filhos precisam fazer mais do que nós. Nós precisamos ser formadores de heróis. Pastores precisam abrir espaço para que outras pessoas, sentindo um chamado para ministério, possam também iniciar o ministério. Se você está sentindo um chamado de Deus para ser um pastor, comece a dizer, pastor, eu tenho sentido o chamado, e a nossa preocupação tem que ser formar alguém que vai mais longe, que vai crescer, que vai fazer muito mais do que o que temos feito. Os músicos precisam formar heróis. E o autor, inclusive, diz que às vezes os músicos não gostam, porque o novato toca desafinado, o novato às vezes não entra no tempo certo, mas o grupo de música precisa formar heróis, para que
os novos possam, assim como vocês no começo desafinavam, assim como os músicos que hoje tocam bem no começo tocavam chá com pão, como o Aguinaldo diz, né? Chá com pão é aquela musiquinha mais, aquela batida mais simples da bateria, é o chá com pão, né? Mas todo mundo começa um dia. E os grupos de louvor precisam formar heróis. Precisam achar pessoas e dar chance para que elas comecem também, para que elas cresçam e talvez cresçam mais. Os professores precisam dar chance para outros darem aula, para que eles possam também um dia substituir ou até revezar. O grupo de louvor tem quem reveze, pastor tem quem reveze. Nós precisamos formar heróis. E nós precisamos aprender isso. Esse texto diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. Ensinar, isso leva tempo, isso exige paciência, porque não aprendem fácil. Às vezes a teimosia vem, às vezes as coisas apertam. Hoje o Dudu estava lá em casa e estávamos conversando sobre algumas questões de disciplina, e eu chamei o Dudu no meio de todo mundo e falei: Dudu, deixa eu contar uma coisa para você. Lá em casa tinha uma portinha, onde ficavam guardadas as vassouras, onde ficava guardada a tábua de passar roupa, e na portinha tinha um prego, e no prego ficava uma cinta pendurada. E quando nós aprontávamos, o meu pai dizia: vai buscar a cinta. E a gente tinha que ir lá, abrir a portinha, pegar a cinta, levar, e aí éramos disciplinados, e um dos meus irmãos escondeu a cinta. Foi pior, porque aí a coisa pegou, porque apanhou mais ainda. E eu contei para o Dudu também que uma vez a gente descobriu que de calça jeans, da época era faroeste que chamava, eram umas calças que pareciam lona de caminhão. As calças jeans eram grossas, e aí um dia tínhamos aprontado, e quando meu pai chegou, estavam os 3 em casa de calça jeans. Aí meu pai desconfiou, e aí ele chamou lá para a disciplina, e ele disse: abaixa as calças. Aí foi pior, né? Era melhor se a gente tivesse de shorts. Mas eu contei para o Dudu, porque nós também fomos disciplinados quando crianças. E eu posso dizer para vocês, eu não tenho trauma. Muito pelo contrário, hoje eu olho e digo: ainda bem que eu apanhei. Ainda bem que eu fui disciplinado. Ainda bem que... a mãe do Luiz disse que eles não apanhavam. Aí ele disse: e quando a senhora mandava buscar varinha lá? Eu conheci alguém que a mãe dizia: vai buscar varinha de marmelo. Marmelo é bem flexível. Às vezes ele trazia uma, ela dizia: essa não, está muito fina, vai buscar outra. Nós fomos disciplinados, mas de uns anos, bons anos para cá, alguns vieram com essa coisa que não pode disciplinar a criança, não é espancar, não estamos falando de espancar, é diferente, é disciplina, é perder alguma coisa, é ficar de castigo, é perder alguma regalia, perder algum prêmio, perder alguma coisa, de forma que ela sinta que eu perdi. Cada família precisa tomar a decisão junto, os pais, de que maneira vão disciplinar, e se um disciplinar demais e o outro não gostar, espera para conversar depois. Não converse na frente da criança, não tire a autoridade do outro na frente da criança. Depois, quando estiver sozinho, fala: você exagerou um pouquinho, eu não falei nada para não te... Ou foi muito, muito suave, muito assim, não ajudou muito. Mas ensina a criança no caminho que deve andar. Nós precisamos preparar os nossos para que eles sejam heróis. Por exemplo, nas finanças. Há uma frase conhecida que não se sabe quem criou essa frase, que é: pai rico, filho nobre, neto pobre. Pai rico, filho nobre, neto pobre.
Porque muitas vezes os pais ricos, e eles têm tudo, e eles querem dar tudo para os seus filhos, porque é fácil comprar, é fácil pagar para eles. Então eles dão tudo para os filhos crescem nobres, com tudo fácil, tudo bom. Só que aí depois a outra geração vem, aqueles filhos nobres não conseguem seguir o mesmo ritmo do pai, que talvez começou pobre e cresceu na vida, e aí os netos muitas vezes são pobres, porque esses gastam tudo que receberam de herança dos pais. Nós precisamos preparar nossos filhos. Outro dia estava ouvindo a história de um rapaz, de pai rico, que foram viajar e entraram no avião, e aí o pai foi pegando o assento dele na primeira classe, na classe executiva, e aí classe executiva é a parte da frente do avião que recebe uma comida melhor, não é só aquele salgadinho, a poltrona é maior, espaço maior, inclina mais, às vezes recebe uma cobertinha, tem várias regalias na frente. E aí o filho foi procurando a poltrona dele, a aeromoça disse, não, a sua passagem ela traz, né, econômica. E aí ele virou para o pai e disse, pai, a gente não precisa disso, nós somos ricos. Aí o pai disse, não, eu sou rico. Você nem sabe o valor das coisas. Você precisa conquistar o seu também. E aí o filho foi bravo lá para trás, para a poltrona apertadinha, junto com outras pessoas, porque ele precisava aprender. Um outro contou que o pai pôs ele para trabalhar na empresa de um amigo, como office boy. E aí ele trabalhou tranquilo o dia inteiro, e aí de repente acabou o serviço, ficou de boa lá. Aí o patrão passou e disse, está fazendo aí? Não, já fiz tudo. Ah, então tá bom, então pega o lixo de todos os banheiros e põe lá fora no condomínio. E aí o garoto fez tudo bravo, voltou para casa e disse, nunca mais eu vou. Ele me pôs para pegar o lixo do banheiro. E eu sou de família rica. Aí o pai disse, então, agora aqui em casa você vai fazer a mesma coisa também. Você vai pegar os lixos, vai pôr lá fora. Porque ele tinha que aprender a lidar com as coisas. Meu irmão mais velho, somos em 4. Meu irmão mais velho, Samuel, passou na PUC. Foi fazer faculdade, mas meu pai é pastor. Meu pai disse, precisa arrumar um emprego para pagar a sua faculdade. E alguém da igreja arrumou um emprego para ele. E era na biblioteca, na livraria de livros jurídicos. E aí ele foi lá para trabalhar, imaginando que ele ia ser vendedor, gerente, e chegou lá, era para ser, como ele mesmo diz, quando ele conta a história dele, para ser piloto de vassoura, para ser o faxineiro da livraria de livros jurídicos. E logo no primeiro dia, os colegas de classe e as colegas de classe, porque ele era jovenzinho, foram lá para comprar material para faculdade. E encontraram ele lá varrendo a livraria. Ele voltou para casa bravo e disse, nunca mais volto lá. E meu pai disse, vai voltar sim. Porque você precisa aprender a dar valor a todas as camadas sociais. Ele terminou a faculdade de Direito, ele se tornou advogado, começou de baixo, depois fez concurso para juiz, passou para juiz do trabalho, atuou em vários lugares, hoje ele é desembargador, mas ele conversa com o faxineiro, conversa com as atendentes, conversa com todo mundo, porque ele aprendeu desde cedo. Prepare seus filhos. A pastora Lúcia e eu nos casamos em 1985. Antes que alguns daqui tivessem nascido. Eu já estava morando em Recife. Tinha terminado o seminário Nazareno, 3 anos de seminário. Fui para Recife, imagina só, o caçula da família, de 4 irmãos. Meu irmão ficou morando em Campinas. Minha irmã Maria Esther se mudou para os Estados Unidos e ficou lá. Meu irmão Manuel morando em Cosmópolis, tudo pertinho de Campinas, Samuel e Manuel.
E aí eu fui morar 3.000 quilômetros do papai e da mamãe. De ônibus. Coisa normal, como muita gente viaja hoje. De ônibus, 3.000 quilômetros, 2 dias e 2 noites. Você almoçava 2 vezes na estrada, jantava 2 vezes na estrada, dormia 2 noites na estrada. E às vezes você perguntava onde é que a gente está, Minas. Dormia, onde é que a gente está, Minas. Aí saía de Minas, onde é que a gente está, Bahia. Viajava, onde é que a gente está, Bahia. Aí depois chegava lá, Lagoa, Sergipe, ali era rapidinho, né? Mas fui morar longe. Deixei a namorada em São Paulo. Quase perdi, porque eu não escrevi a carta. Quase perdi. Quase que ela mandou uma carta dizendo terminou, porque eu não escrevia, aquela correria, faz comida que eu nunca tinha cozinhado na vida, tive que aprender a fazer feijão, tive que aprender a fazer arroz. É claro que no começo foi Uncle Beans, aquele que você pega o saquinho, põe na água fervida, tira, o arroz está soltinho, bonitinho. Mas quase perdi a namorada. Aliás, tem a história de um rapaz romântico que resolveu que ele ia conquistar a moça de longe. Todo dia ele escrevia uma carta romântica para ela. Escreveu cada dia uma carta, cada dia uma carta. Isso durou meses. Passou um tempo, a moça casou com um carteiro. Porque todo dia ele trazia a carta, conversava e tal. Aí ela casou com um carteiro. Acho que foi por isso que eu não escrevi tanto. Mas aí casamos e ela foi para lá. Nós dois, novinhos. Tempo do Sarney. Foi assim que o Sarney entrou. Eu fui até pesquisar. Eu lembro que as coisas eram difíceis na época, mas não sabia o quanto. Hoje estão falando que a inflação esse ano vai ser de 4,12%. Aliás, subiram de 4,10 para 4,12 de inflação esse ano de 2024. Se eles estiverem errado, eu pesquisei hoje. Mas fui pesquisar a inflação de 1985, era 235% ao ano. 235% ao ano. Você ia de manhã no supermercado, o feijão estava um preço. Aí eu vou voltar aqui no almoço para comprar. Você voltava, estava com outro preço. Se você voltasse final da tarde, era outro preço. O dia inteiro os homens com uma maquininha, que tinha uma fita comprida, com umas etiquetinhas, e eles iam passando em cada produto com o preço novo, em cima da etiqueta que já estava. O que valia era a etiqueta de cima. Então, às vezes, você chegava, você tem que correr antes que ele etiquetasse algum pote de café, porque aquele ainda estava com preço antigo de manhã, e aí você levava aquilo que valia, era o que estava em cima. Não é que nem hoje, que eles mudam no computador, e aí, às vezes, você nem sabe que acabou de subir. Quando você passa no caixa, é o preço que tinham acabado de colocar ali na gôndola. Mas nós tínhamos que ir a 4 supermercados, eu ia em 2, a pastora Lúcia em outros 2, com a nossa lista de compra, e aí a gente anotava quanto que estava o feijão, quanto estava o arroz em cada um, e aí a gente se encontrava no meio do caminho para decidir, o feijão vai ser lá, o arroz vai ser ali, o café vai ser não sei aonde, e aí a gente fazia toda aquela via sacra com um carrinho de feira, e não era perto, para comprar as coisas antes que subisse o preço. Mas graças a Deus, nós tomamos uma decisão naquela época, que nós dois nunca iríamos ligar para os meus pais, que a gente chamava de papito e mamita, chamamos até hoje, já faleceram, mas é o papito e a mamita, como era lá na Argentina, onde eles moraram antes de vir para o Brasil, e decidimos que nunca iríamos ligar para a dona Luizete para dizer manda dinheiro. Passamos dias de, às vezes, contar as coisas para durar um pouquinho mais. Mas fomos aprendendo a resolver os nossos problemas. Ensina a sua criança no caminho em que ela deve andar. E quando for velha, não se desviará dela. Às vezes os pais decidem, não, eu passei necessidade, meu filho não vai sofrer nenhuma necessidade.
E aí os filhos crescem recebendo tudo, recebendo coisas fáceis. Deixe seu filho aprender financeiramente, às vezes a lidar com pouco dinheiro também. Às vezes ir a um supermercado e não comprar as coisas. Perguntaram para a pastora, mas você vai no supermercado e não compra nada para ela? Você vai no shopping com eles e não compra nada para eles no shopping? Sim, a gente vai. E eles vão, olham, e a gente volta para casa, e sobreviveram todos. Né? Sobreviveram todos. Ensina a sua criança, para que ela entenda o valor do dinheiro. Porque alguns crescem ganhando tudo. E o brinquedo bom, aquela coisa nova, aquela coisa exagerada, e às vezes os pais querem dar tudo. Eu brincava com um carrinho de plástico barato, mas agora para o meu filho eu vou dar carrinho importado. Eu vou dar eletrônico, eu vou dar coisa... Quando às vezes a criança brinca com uma caixa de papelão, a criança brinca com coisas simples, a criança brinca de faz de conta, às vezes com o sapato da mamãe, às vezes brincam com pedaços de madeira e passam um dia com aquilo, brincam com coisas simples também. Mas às vezes de tanto ganhar coisas caras, cada vez querem coisas mais caras. Meu tempo, a propaganda era ir a minha calóia. E muitas vezes os pais dão sempre do bom e do melhor para o filho. E aí eles vão crescendo e os presentes vão ficando mais caros. E mais caros. E eles vão crescendo e aí o presente já tem que ser um carro. E alguns até, outro dia, era uma moça reclamando que o pai deu um carro lá, não sei das quantas, importado, e ela queria um outro, não lembro qual que era. Se alguém viu essa reportagem, me avise. Mas ela estava tão acostumada a ganhar coisas caras que reclamou de um carro importado porque ela queria um outro. Elas vão acostumando. Eu conheço uma família que de tantos pais pagarem tudo, depois os filhos casaram e os pais continuam pagando aluguel, as compras da família, as coisas que a família quer fazer, dos filhos, da casa dos filhos. Porque eles nunca aprenderam a lidar com dinheiro, nunca aprenderam a lidar com frustrações. Às vezes os pais querem segurar todos os... Emocionalmente, as crianças também precisam ser ensinadas para que elas sejam heróis. Porque às vezes o pai quer ser o herói, quer resolver tudo. Quer segurar todas, como dizem, segurar todas as broncas, todos os problemas, e resolver tudo, e ajudar. A criança está com um problema, o pai vai lá e resolve. A criança vai passar uma tristeza, o pai vai lá e resolve para a criança não passar tristeza, ou a mãe, né? Não deixa a criança passar frustração também, faz parte. Porque um dia ela vai passar frustrações maiores na escola, na vida, no trabalho. Vai ter que lidar com o chefe, vai ter que, às vezes, deixar de comprar uma coisa para pagar outra. Faz parte lidar com as emoções. Muitas vezes os pais querem poupar os filhos para não terem problema emocional. E resolvem tudo. Mas os pais precisam preparar seus filhos. Eu gostei de uma história que a Jaqueline contou outro dia, na escola dominical, sobre uma experiência que fizeram de um cultivo dentro de uma redoma de vidro. Redoma é como se você pegasse uma tigela de vidro e virasse de ponta cabeça, criando um ambiente protegido. Algumas pessoas fazem muda assim, eles cortam o galho, enfiam num vaso, pegam uma garrafa PET, corta a parte do gargalo, vira de ponta cabeça, e aí aquela água que está ali, ela vai ficar brotando ali, vai evaporar e vai cair ali mesmo. Criam uma redoma com uma garrafa PET até que a planta começa a crescer um pouquinho e tira a redoma. E aí põe na sombra. Passa uns dias, aí põe no sol. Mas a experiência que eles fizeram foi um ambiente grande, com vidro, com temperatura controlada, umidade controlada,
nutrientes controlados, as plantas cresceram. E a Jaque compartilhou que o único problema é que as árvores quebravam fácil. As árvores mesmo já crescidas, elas quebravam, porque não tiveram no crescimento a participação dos ventos. As melhores árvores, as madeiras mais duras são aquelas que ficam no alto das montanhas, aquelas que o vento bate, ela vai, volta, e ela vai criando um cerne, que é aquela parte de dentro bem forte. Um homem ia todo dia buscar o jornal no gramado, que antigamente era assim, o jornaleiro vinha e jogava o jornal na frente da sua casa, e aí ele saía, pegava o jornal, voltava e ia batendo nas árvorezinhas que ele tinha plantado. Todo dia ele fazia isso, todo dia. Aí um dia o vizinho chegou e disse: por que toda vez você pega o jornal, você bate nas suas árvores? E aí ele disse: eu estou treinando as minhas árvores para quando vier vento forte. Quando vier vento forte, elas não vão quebrar. Emocionalmente, seus filhos e filhas precisam lidar com as emoções, para lidar com as emoções fora de casa depois, lidar com problemas na escola, lidar com bullying na escola, lidar com um professor difícil, lidar com um colega difícil, lidar com o fim de um namoro, lidar com o fim de um noivado. Se ela foi poupada a vida inteira, depois com qualquer situação ela desestrutura. É importante não você ser o herói do seu filho e resolver todos os problemas financeiros, todos os problemas do seu filho. Deixe ele lidar com as finanças, com os problemas. Ensina a criança a lidar com as emoções, a resolver as coisas. Ensina, mas na vida espiritual também. Se você quer ser o herói do seu filho, ou a mãe que é uma heroína no sentido feminino de herói, não aquela droga, né? Mas se você quer preparar o seu filho na vida espiritual, não queira ser o herói do seu filho. Todo problema ele corre para você, todo problema ele corre e você resolve, você ora, você jejua. Comece a ensinar também a sua criança a ler a Bíblia dela. Ainda que ela vai pintar a Bíblia dela. Toda criança, quando pega a Bíblia dela, ela se sente feliz. Agora é a minha Bíblia. É a minha. E aí elas começam a desenhar, faz florzinha, deixa, é a Bíblia delas. Depois elas vão crescer e vão entender que tem coisa que não compensa fazer. Mas ensina a criança a orar, ensina a criança a jejuar, ensina a criança a tomar decisões, ensina a criança para que ela cresça e se torne um crente melhor do que você. Não só alguém financeiramente melhor, não alguém emocionalmente melhor, mas também espiritualmente melhor. Que talvez um dia vai ir mais longe, como flecha na mão do guerreiro. Formadores de heróis. O desejo é que os nossos possam crescer e formar família. Eu sei que quando são pequenos a gente tem dificuldade de pensar nisso, né? O Alexandre dizia que ia crescer, ia para os Estados Unidos, ia casar lá, ia ter um filho só, ia vir para o Brasil uma vez por ano para ver a gente, né? E ele era pequenininho. Deus tem outros planos, né, Luciana? Graças a Deus, né? Mas os nossos filhos um dia vão formar família e vão trazer os netos. E aí os netos chegam, que alegria. E às vezes a gente diz que chega um horário que a gente diz: pode ir embora, né? Pode ir embora. Aí eles vão para a casa deles, aí eles vêm, ficam com a gente um pouquinho, depois vão embora. Aí os pais aqui
às vezes perde a noite de sono, mas formadores de heróis. Você precisa ser um formador de herói. Também achando alguém para ensinar o que você sabe na igreja. Preparar aquela pessoa, caminhar com ela. Conduzi-la a Cristo. E talvez um dia essa pessoa vai assumir funções maiores. O fundador da Igreja do Nazareno no Brasil, o primeiro missionário que veio foi Dr. Mosteller. Ele era bem alto. Mas quando garoto, às vezes ele roubava tomate na horta do pai. E o pai sabia quem era, por causa do tamanho do pé no chão. Pelo tamanho do pé ele sabia que tinha sido o Mosteller. Mas uma vizinha que ia para a igreja do Nazareno, ela começou a mandar semanalmente um cartão postal, que era comum na Casa Nazarena de Publicações, com desenho de uma igreja, talvez a Roberta se lembre, um desenho de uma igreja, com uma família indo para a igreja, e ela convidava as crianças para irem para a escola dominical. Convidou por muito tempo, até que um dia o pai do garotinho disse: melhor vocês irem um dia nessa igreja, senão a professora vai gastar todo o dinheiro dela com correio. A família foi, ficou, cresceram na igreja, ele se tornou pastor, depois missionário, foi para Cabo Verde, de Cabo Verde veio para o Brasil, para começar a Igreja do Nazareno no Brasil. Ele foi mais longe que a professora de escola dominical que mandou cartas. Formador de heróis. Fique em pé, vamos orar. Talvez alguém aqui esteja dizendo: mas pastor, eu ainda nem tenho filho, nem tenho filha. Mas você já pode começar preparando, sendo formador de herói, talvez de um sobrinho, talvez de um garotinho que seja da vizinhança, uma menininha, ser herói, preparando que aquela pessoa seja um herói depois e prepare outros heróis. Talvez seu filho é pequeno, ou sua filha. Ensina para que eles sejam heróis. Mas talvez os seus já cresceram, já são grandes, já formaram família. Mas tem os netos, que os netos sejam heróis. Mas que seus filhos adultos também se tornem heróis, cresçam mais do que você. O pastor Jeremias Pereira que disse: às vezes seu filho vai chegar com um carro com pneu careca. Compra pneu para ele. Compra. Cuida do seu filho, para que ele possa um dia, quando o filho dele crescer, talvez ajudar o filho a trocar os pneus do carro. Formador de herói. Você está preparando o seu filho? Talvez você perdeu tempo na criação do seu filho, mas não é tarde. Dá ainda para, a partir de agora, ser herói para esse filho que já cresceu. Você, mamãe, você, papai. Mas você, irmão da igreja, pode ser herói para alguém, mas melhor ainda, faça heróis. Conduza pessoas. Talvez a pessoa que você vai ajudar hoje vai ser um dos pastores amanhã da igreja que você está frequentando hoje. Alguém que você começou, que você talvez orou no começo, que você convidou, insistiu para vir, ensinou a orar, ensinou a ler a Bíblia. Forme heróis. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. É dizer: esse é o caminho, filho, é nesse caminho que você vai andar. Você precisa andar aqui.
Quando for velha, ela não vai se desviar, e se desviar, ela volta. Vamos orar. Eu quero chamar os pais aqui, nesse Dia dos Pais. Todos os pais, cheguem à frente, por favor. Cheguem mais perto, cheguem bem perto. Ó Deus, obrigado por esses pais que vieram hoje. Obrigado porque o irmão Donizete, que passou por dias difíceis, está aqui conosco hoje. Cada um deles. O Senhor tem dado a eles a alegria de serem responsáveis por filhos e alguns pelos netos. E, ó Deus, que o Senhor nos ensine como fazer dos nossos filhos heróis. Que nós saibamos como treiná-los de forma correta para que eles, ao assumir um novo lar, que eles também saibam criar filhos que vão crescer e como pessoas responsáveis, que vão pagar as próprias contas, que vão administrar a família, que vão cuidar da família, que vão ser emocionalmente estáveis e espiritualmente fortes, e que vão preparar os filhos deles de forma correta. Senhor, abençoa, Deus, cada um. O Carlos, Fabrício, o Franklin, o irmão Donizete, Firmino, Aguinaldo, Manuel, Bruno, Walter, Pastor Macedo, Luiz, o Pedro. Ó Deus, tanto cuidando dos filhos quanto cuidando dos netos. Abençoa, daqui a pouco os bisnetos vão chegar também. Que haja sabedoria em tudo. Que haja sabedoria. Mas, ó Deus, eu te peço também pelas mamães que estão aqui, as avós também. Ó Deus, que elas também compreendam que há uma força especial na mulher, que dependendo de como cada uma age dentro de casa, vai influenciar no ambiente do lar. Que elas também, ó Deus, saibam como formar nos filhos, e aquelas que já são vovós nos netos. E, ó Deus, irmã Rosa que já tem bisneto, ó Deus, que também haja essa preocupação de conduzi-los para que eles cresçam e se tornem homens e mulheres que vão dar um bom exemplo. Obrigado, Senhor. Se alguém aqui está precisando tomar atitudes novas, mudarem alguma coisa, se alguém aqui está precisando, ó Deus, passar a tomar algumas decisões diferentes, que o Senhor esteja mostrando o que mudar, o que precisa fazer. Se é ser mais firme, que o Senhor traga esse entendimento. Se é ser menos durão, que o Senhor traga esse entendimento. Que haja um equilíbrio. Que haja um equilíbrio daquilo que vai ser saudável. Que haja também um tratamento correto entre todos os filhos, para que não haja preferidinho, para que não haja preferidinha. Senhor, que a gente conduza nossas famílias. Mas, ó Pai, como igreja também eu te peço que cada um de nós saiba como preparar pessoas para serem heróis. Preparar alunos, ainda que sejam pequenininhos hoje e corram na igreja. Preparar adolescentes, preparar jovens,
preparar, ó Deus, aqueles que chegaram para a igreja agora. Senhor, preparar novos músicos, novos professores, novos pastores, preparar para que eles sejam heróis e preparem outros que vão mais longe do que nós, assim como a flecha na mão do guerreiro. Eu peço a tua bênção também sobre os que vão acompanhar essa mensagem depois, que os pais que estarão ouvindo também compreendam aquilo que precisam fazer, que as mães também compreendam, mas também cada um de nós, os que estão aqui presencialmente, os que vão ouvir depois, que cada um tome decisão de pegar alguém e ajudar para que essa pessoa se torne um líder, um herói, cresça mais ainda, em nome de Jesus. Amém.